Amém. Pessoal, vamos orar. Pai querido, nós te exaltamos nessa noite, Jesus. Nós bendizemos o teu nome. Nós te agradecemos pela tua presença que é constante e que independe dos nossos sentimentos, independe das nossas circunstâncias. Obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias sobre nós, que são a razão de nós não sermos consumidos. Obrigada pela tua bondade, Deus, que se manifestou na cruz do Calvário, que se manifesta todos os dias sobre nós, Senhor Deus. Ainda que a nossa visão seja embotada às vezes e a gente não consiga ver, Deus. Mas obrigada pela tua bondade, Deus, pelos teus livramentos. Obrigada, Senhor Deus, pelas misericórdias do Senhor, que são a razão de nós não sermos consumidos, Deus. Obrigada, Senhor, por Jesus. Obrigada porque o Senhor prova o teu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Obrigada, Senhor. Nós não merecemos, nós não fizemos por merecer, Deus. Não existe nada em nós que nos torne merecedores do teu amor, merecedores da tua bondade. Mas obrigada pela manifestação da bondade do Senhor, da glória do Senhor, Deus. Obrigada, Senhor, que o Senhor prova o teu amor para conosco. No maior ato que alguém poderia dar, que é dar a vida pelos seus amigos. Obrigada porque o Senhor nos chama de amigos, Senhor. Obrigada pelo privilégio da tua presença, Deus. Obrigada porque a tua presença dissipa toda a treva, dissipa, quebra, rompe toda a cadeia. Obrigada que o Senhor continua sendo o mesmo, de geração em geração em geração. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Porque nós podemos confiar plenamente no Senhor. Confiar plenamente na tua bondade, na tua misericórdia, no teu caráter, Deus, que é imutável. Ainda que a gente mude, ainda que as circunstâncias mudem, o Senhor continua sendo o mesmo, confiável. Nós confiamos no Senhor. Confiamos na tua boa mão. Confiamos nas tuas misericórdias, Deus, no teu favor sobre nós. Deus, nessa noite vem com teu renovo sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, Senhor. Vem com teu renovo, Deus, sobre a nossa visão. Abre os olhos do nosso coração, abre os olhos do nosso entendimento. Oh, Deus, abre, Senhor Deus, os olhos do nosso coração, para que venhamos perceber o quão grande, o quão alto, o quão profundo é o teu amor, Deus. Oh, Senhor Deus, que venha sobre nós espírito de revelação. Oh, Deus, seja sobre nós, Senhor Deus. Seja sobre nós nesta noite, Senhor. Queremos te conhecer mais. Queremos saber quem o Senhor é. Queremos, oh Deus, que os nossos olhos sejam abertos, ó Deus, para perceber a grandeza do teu amor, as dimensões do teu amor, as dimensões da tua beleza, Senhor. Que a tua beleza venha capturar os nossos sentidos, capturar os nossos olhos, Senhor Deus. Não sejamos levados, ó Deus, levados por circunstâncias. Não sejamos, ó Deus, dirigidos, ó Deus, por aquilo que, pelos conflitos, pelas circunstâncias, pelos problemas, mas que a mão do Senhor, Deus, a mão do Senhor, Deus, venha nos direcionar, Deus, nos dirigir pelo caminho que devemos andar, que a gente não perca a noção da tua voz, Senhor. No meio de tantas vozes, que a voz do pastor amado, a voz do Senhor, esteja clara no nosso coração, clara, mais alta que os nossos sentimentos, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Faz isso para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Não consigo mais viver
sem valor, oh Deus. Anseio ouvir tua voz, tua face é o que eu mais quero. Ao teu encontro eu vou, Jesus, sou somente teu. Meu coração deseja prosseguir, vem restaurar teus sonhos dentro em mim, o teu amor transpõe o medo e o teu olhar acende o fogo em mim. Só existe um lugar onde eu quero estar. Tua presença é o meu prazer, teu constante amor nunca me deixa só. Sou teu pra sempre. Só existe um lugar onde eu quero estar. Tua presença é o meu prazer, teu constante amor nunca me deixa só. Sou teu pra sempre. Jesus, somos teus pra sempre. Oh, pois só tu és digno de toda devoção. Só tu és digno de todo meu amor. Só tu és digno de toda devoção. Só tu és digno de todo meu amor. Só tu és digno de toda devoção. Só tu és digno de todo meu amor. Só tu és digno, Jesus, de toda devoção. Só tu és digno de todo meu amor. E só existe um lugar onde eu quero estar. Tua presença é o meu prazer, teu constante amor nunca me deixa só. Sou teu pra sempre. Só existe um lugar onde eu quero estar. Tua presença é o meu prazer, teu constante amor nunca me deixa só. Sou teu pra sempre. Somos teus, somos teus, nós somos teus. Captura os nossos olhares a ti, Senhor. Captura o nosso coração, Senhor.
Somos teus para sempre. Jesus, oh Jesus, eu sou teu para sempre. Oh, 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 oh. Somos teus para sempre, Senhor. Fomos comprados pelo teu sangue, fomos gerados em Cristo Jesus para as boas obras. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai querido, pela filiação que temos. Obrigada porque não somos bastardos, somos filhos. Obrigada porque em Ti nós encontramos esse lugar de acolhimento. Obrigada, Senhor Deus, porque em Ti nós encontramos este lugar, Senhor, de cura. Obrigada, Senhor, porque em Ti nós encontramos um lugar, Deus, onde temos alimento, onde temos pão da vida, onde temos provisão, onde todas as bênçãos nos alcançam, onde somos alcançados pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, Pai. Obrigada, Senhor, porque somos Teus, somos selados por Ti, e o maligno não nos toca. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Só existe um lugar onde nós queremos estar. Só existe um lugar onde nós precisamos estar. E é na casa do Pai. É na casa do nosso Pai. É nesse lugar de comunhão, é nesse lugar de graça. É nesse lugar onde nós somos reafirmados pelo nosso Pai. É nesse lugar onde nós ouvimos: Tu és o meu filho amado, como Jesus ouviu do Pai. Tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. É nesse lugar que nós precisamos estar, nesse lugar onde Deus nos afirma, o nosso Pai nos afirma a nossa identidade nele. É nesse lugar que nós queremos estar. Existem tantos convites para tantos lugares. Existem tantos atrativos que muitas vezes tentam nos roubar, nos tirar desse lugar em Deus, nos arrancar desse lugar na presença do Pai. Existem muitos anúncios, muitos outdoors, muitos LEDs piscantes que querem nos roubar desse lugar, nos convidar a outros lugares que talvez possam parecer mais atrativos, mais politicamente corretos, mais bonitinhos aos olhos humanos. Mas só existe um lugar onde a alma humana é plenamente satisfeita. Só existe um lugar onde o coração humano é plenamente suprido. Nada mais pode nos suprir, nada mais é capaz de nos alimentar a alma, alimentar o nosso espírito, de nos fortalecer. Não existe nada mais, nenhum outro lugar onde nós sejamos supridos na nossa alma. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim jamais terá fome. Aquele que comer de mim vai estar suprido. Eu sou a água da vida, foi o que Jesus disse. Aquele que beber de mim jamais terá sede. Aquele que beber de mim, aquele que adentrar, que fizer com que eu habite nele, aquele que permanecer em mim e eu nele, esse vai dar muitos frutos. Esse vai ser alimentado e vai produzir alimento para outros. É preocupante quando pessoas não são capazes de produzir alimento para outros. Eles são apenas consumidores de bênçãos, consumidores da unção que está sobre outros.
Mas eu sei, eu creio que Deus tem um lugar específico para cada um. Existe um lugar de comunhão para cada um de nós, onde esse alimento, onde essa fonte inesgotável que é o Senhor, flui em nós, através de nós, e gera vida a outros. O livro de Isaías nos fala sobre árvores plantadas junto, aliás, o livro de Ezequiel, desculpe, ele vai falar sobre árvores plantadas junto às fontes, junto à água, junto ao rio de Deus. E essas árvores, elas produzem folhas que são cura para as nações. Cura para as nações. Será que você tem sido? Será que nós temos sido árvores plantadas? Árvores plantadas junto às águas, junto a essa fonte que é o Espírito Santo, essa fonte inesgotável. Será que nós estamos enxertados em Jesus de tal forma que Ele começa a produzir essa vida em nós, essa seiva de vida? Será que ela tem fluído em nós e através de nós? Essa canção, Só Existe um Lugar, é uma canção do Gustavo. E é uma canção que flui a partir de uma fome do coração por estar neste lugar em Deus, por estar por habitar nessa comunhão com Deus. É um choro por aquilo que tenta nos roubar, tenta nos tirar deste lugar em Deus. E eu estava me lembrando ontem sobre essa história que Jesus contou sobre o filho pródigo, sobre como esse filho não reconhece o pai, como um lugar de plenitude, não reconhece a casa do pai como um lugar onde ele é pleno, ele não tem comunhão com o pai. Quero ler com você, tá em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, diz assim, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. É interessante que esse rapaz mais novo, ele pede ao pai a parte da herança que lhe pertence. Mas herança normalmente é dada quando o pai morre. A herança só é repartida quando o progenitor, quando o dono da riqueza é morto. Então é como se esse filho não reconhecesse o pai. É como se esse filho não tivesse nenhum apreço, não tivesse nenhum amor por esse pai. É como se ele simplesmente desprezasse o fato desse pai estar vivo. É como se o pai tivesse morto para esse filho. Quando ele diz, me dá a parte da herança que me cabe, é como se ele estivesse desconsiderando a vida do pai, a comunhão com o pai. É como se ele estivesse dizendo, pai, para mim, você está morto. A única coisa que vale sua para mim é a sua riqueza, é o seu dinheiro, é a sua bênção, é aquilo que você pode me dar, é aquilo que o seu nome pode me fornecer, é aquilo que o seu prestígio pode me dar. A única coisa que vale para mim, para você, em relação a você, pai, é aquilo que você pode fazer por mim. E esse filho despreza totalmente a existência do pai, a comunhão com o pai. Não existe comunhão com esse pai, não existe uma amizade, não existe um relacionamento com esse pai. Não existe uma relação afetiva com esse pai. Isso é absolutamente triste. E isso é algo que, infelizmente, é uma realidade
na igreja hoje. Nós vemos pessoas que frequentam a igreja, que são simplesmente atraídos pelas bênçãos, e sim, as bênçãos de Deus nos atraem, elas são sim um atrativo. Jesus produzia sim, fazia muitas curas, muitos milagres, muitas maravilhas, coisas tremendas eram feitas pela mão do Senhor. Jesus era aquele que multiplicava o pão em dias de caristia, ele era aquele que abençoava, que multiplicava os recursos onde não existiam recursos, aquele que fazia, que criava a partir do nada. Ele, a própria palavra que foi liberada desde a fundação do mundo, que através dele todas as coisas foram feitas. Sim, Jesus é aquele por meio de quem Deus faz maravilhas, milagres, e Deus gera provisão e gera curas e faz acontecer aquilo que pessoas não podem fazer. E as curas e os benefícios, as maravilhas, os milagres do reino, eles são sim uma realidade, mas eles não são tudo. Eles não são a melhor parte ainda, porque a melhor parte é estar com o Pai. Interessante que Jesus fala sobre essa melhor parte, e quando Maria de Betânia, Maria, irmã de Marta e Lázaro, quando elas recebem Jesus na sua casa, e Maria se assenta aos pés do Senhor para ouvi-lo, para estar com ele, para se alimentar dele, Marta, então, inquieta de um lado para o outro, servia e cobrava que a irmã servisse com ela. E ela então requer de Jesus que ele fale com Maria. Fala com Maria para me ajudar. Só eu estou servindo sozinha e Maria está aí sentada fazendo nada. E Jesus disse: olha, Marta, você está inquieta com muitas coisas. Uma coisa só te é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e isto não lhe será tirado. Isto não lhe será tirado. Maria escolheu a melhor parte. Ela escolheu o lugar da comunhão. Ela escolheu o assentar-se aos pés do Senhor. Ela escolheu o olhar nos olhos dele e o contemplar a face dele. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes nós fazemos e fazemos e fazemos para Deus. Quantas vezes nós somos seduzidos por uma agenda humana, somos levados, carregados pelos afazeres da vida, pelas demandas da vida. Quantas vezes nós somos arrastados pelas circunstâncias, fazemos o que estamos acostumados a fazer, mas não nos assentamos aos pés do Senhor. Não paramos para olhar nos olhos, não paramos para estar com o Pai à mesa e deixar que o Pai nos alimente, deixar que Ele venha nos nutrir, deixar que Ele venha fazer com que a vida dele flua através de nós, deixar com que Ele arranque os espinhos que estão em nós, aquelas feridas que estão dentro de nós e que nos atrapalham a visão, nos impedem na caminhada com o Senhor. Quantas vezes deixamos de estar escolhendo a melhor parte e ficamos apenas com uma herança, uma bênção, que um dia, uma hora está aqui, mas que vai chegar uma hora que vai perder a sua relevância. As bênçãos, elas são tão boas, mas chega uma hora em que as bênçãos, elas não nos satisfazem mais. Nós precisamos do Senhor da bênção, precisamos da presença do Pai, precisamos desse lugar em Deus. E aqui está dizendo que esse filho, ele foi para uma terra longínqua, foi para longe do Pai. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande
fome. Tem uma outra versão que diz que havendo ele consumido tudo, ele consumiu os bens do Pai. Quantos estão hoje no ambiente que nós chamamos igreja? Quantos estão aí e que são meros consumidores de bênçãos, consumidores de Deus, como aqueles que entram num supermercado e que escolhem os bens que querem, escolhem as mercadorias que querem, escolhem aquilo que querem ouvir, escolhem, e de repente os nossos cultos, eles já não têm como alvo o agradar o coração de Deus, o tocar o coração do Senhor. Às vezes os nossos cultos, eles têm muito mais o propósito de atrair pessoas, de agradar as pessoas, de produzir renda através dessas pessoas. Quantas vezes os nossos cultos têm meramente o propósito de atrair os olhos das pessoas para que elas sejam frequentadores assíduos do entretenimento que temos para oferecer. E muitas vezes eu temo dizer que muitos cultos, alguns dos cultos, eles são tem mais o propósito de entreter pessoas do que de celebrar a presença do Senhor. E é tão triste quando o Espírito Santo de Deus não tem lugar nos nossos cultos. É tão triste quando o Espírito de Deus se torna um mero espectador daquilo que nós estamos apresentando para outros. É triste quando é como se calássemos a voz do Espírito por causa das nossas programações, daquilo que nós queremos, das nossas formatações humanas. Eu não tenho nada contra a organização, eu sei e eu entendo o quanto a organização é necessária, o quanto os nossos ensaios são necessários. Se você é ministro de louvor, faça uma lista de canções, sim, se prepare, se programe. Pastores, programem suas mensagens, estudem a palavra, busquem conhecimento de Deus, busquem conhecimento da palavra, mas em nome de Jesus, não cale a voz do Espírito por causa daquilo que você acha que deve acontecer, que você acha que deve fazer. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus anseia por falar com a igreja, anseia por tocar a igreja, anseia por nos encher, anseia por levar a comunidade igreja a um lugar mais profundo, a se assentar à mesa com o Senhor. Mas as nossas programações são tantas, o nosso entretenimento produzido é tanto, que nós não temos tempo para ouvir a voz do Senhor, não temos tempo para nos render ao Espírito Santo o Espírito Santo de Deus. Sabemos tanto fazer por nós mesmos, temos uma boa música, temos bons pregadores, temos uma boa programação e uma programação tão boa que já não precisamos mais do Espírito Santo. Já não temos mais tempo para ouvir aquilo que vem do Espírito, aquilo que flui de forma fresca do Espírito Santo. Para nós, o que é que o Espírito Santo diz à igreja nestes tempos? Ah, como o Senhor anseia por pessoas sensíveis, por homens e mulheres sensíveis ao seu Espírito, sensíveis o suficiente para sair da frente e não atrapalhar aquilo que o Espírito de Deus deseja fazer, sensíveis o suficiente para dizer: Deus, vem através de quem o Senhor quiser vir, fale através de quem o Senhor quiser falar, mas venha. Eu não quero me colocar entre o Senhor e o teu povo. Como precisamos de lideranças sensíveis, pastores sensíveis à voz do Senhor.
Homens e mulheres que não desejam atrair pelo entretenimento, mas que entendam que apenas a presença do Senhor é capaz de manter o coração humano alimentado. Apenas a presença do Senhor é capaz de atrair o ser humano, atrair pessoas e de alimentar estas pessoas de fato, fazer com que haja crescimento de fato, alimento de fato. O que é que temos nos tornado? O que é que temos nos tornado? Será que somos apenas mais um no meio de tanto entretenimento que este século fornece? Será que a igreja tem se tornado apenas mais uma fonte de entretenimento? Mais uma fonte de passatempo? Aonde está a presença? Onde está a presença? Existe uma grande fome, assim como existiu aqui nos dias desse rapaz, filho pródigo. Uma grande fome. E ambientes de grande fome. Em ambientes de grande fome, as alfarrobas dos porcos não servem para alimento. Em ambientes de grande fome, em tempos de grande fome, em tempos de escassez de palavra, escassez da palavra de Deus, os alimentos dos porcos não satisfazem. O entretenimento não é capaz de satisfazer. O entretenimento não é capaz de suprir aquilo que apenas a presença de Deus pode trazer. Nessa presença nós somos alimentados. Só existe um lugar onde eu quero estar. Só existe um lugar onde eu quero estar, meu irmão, minha irmã. Que este seja o clamor do teu coração. Essa não é apenas mais uma canção, mas este é um clamor do nosso coração nestes dias. Um clamor do nosso coração, e eu creio que um clamor do Espírito através da igreja. Nestes dias, só existe um lugar onde eu quero estar. A tua presença, Senhor, é o meu prazer. A tua presença é o meu prazer. E esse filho, então, ele reconhece isso. Amós, capítulo 8, verso 11. O Senhor diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Existe uma fome e uma sede que o próprio Espírito de Deus envia sobre a terra para gerar uma insatisfação interior, uma santa insatisfação dentro de nós. E essa insatisfação, nada é capaz de mudar, nada é capaz de tirar, a não ser a presença do Senhor. Eu sei que existem irmãos que me ouvem agora mesmo, que têm dentro de si uma santa insatisfação, uma santa insatisfação, trazida pelo próprio Espírito Santo de Deus, gerada pelo próprio Espírito de Deus. Uma santa insatisfação. E sabe do que Deus precisa? É disso que o Senhor precisa, de uma fome e de uma sede dentro de nós. Não fome de pão, não sede de água, mas fome e sede por ouvir as palavras do Senhor. Esse filho, ele cai em si e ele vai dizer então: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Na casa do Pai existe abundância de pão, existe abundância de alimento. Esse pão da vida, o próprio Jesus, é o pão que alimenta todo homem, o pão que supre a fome do coração humano. É Jesus, é a palavra viva de Deus. É o pão da vida que desceu dos céus, Jesus, na casa do Pai Celestial. Existe pão,
existe alimento. Na presença de Deus existe um alimento constante. Um alimento que não fica embolorado, que não cai de moda, que não cai em desuso. É o pão da vida, que é o Senhor. Ele não precisa ser atualizado. Ele não precisa ser mudado. Ele não precisa ser tornado mais interessante. Ele não precisa de alterações na sua receita original. Não. É o pão da vida, Jesus. Deus não precisa de artifícios humanos para se tornar atraente. Jesus é suficientemente atraente. Jesus é totalmente atraente por si só. E quando Jesus é entronizado, quando a rocha que é Jesus é o centro, quando Jesus é o centro da igreja, quando ele é o centro, o propósito do culto, quando o propósito das pessoas ao irem a uma reunião de culto é exaltar Jesus, é entronizar a rocha, é apontar para ele, é dizer: eis a rocha, é dizer como João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o propósito da igreja é apontar para Jesus, quando Jesus é exaltado no nosso meio, quando ele é exaltado no nosso meio, quando ele tem o lugar que é principal, quando ele tem o lugar que lhe é devido, as pessoas não saem como elas entraram, elas saem supridas na sua alma, supridas no seu espírito, elas saem supridas até mesmo fisicamente, porque quando o Espírito de Deus nos dirige, quando somos levados por ele, nós automaticamente começamos a suprir as necessidades uns dos outros, porque não existe lugar para egoísmo no meio do corpo de Cristo. Quando eu digo corpo de Cristo, meu amigo, minha amiga, meu querido, eu não estou falando sobre uma organização humana e um CNPJ, mas sobre aqueles que estão ligados à rocha que é Jesus. Aqueles que estão ligados ao Espírito de vida, ao Espírito que é santo. Aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus, que são filhos de Deus, porque os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Filhos de Deus não são aqueles que são frequentadores da casa do Pai, não são aqueles que são consumidores de bênçãos. Os filhos de Deus são aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Estes que ouvem a voz do Senhor, que ouvem a voz do Senhor, que reconhecem a voz do pastor amado, e que tem alimento para dar a outros. Tem alimento para dar a outros. Meu irmão, minha irmã, Deus quer te tirar do lugar de consumidor de bênçãos. Deus quer tirar você do lugar do consumismo cristão, onde você consome ministros, consome canções, consome pregadores de acordo com a sua vontade, com o seu querer. E sim, nós estamos na geração que Paulo descreve a Timóteo, a geração daqueles que procuram mestres segundo as suas concupiscências, mestres que aprovem os seus próprios pecados, pessoas que preguem aquilo que querem ouvir, pessoas que preguem aquilo que a carne quer ouvir, preguem a aprovação dos homens, a aprovação para os pecados. Não, temos vivido nesta geração, mas o Senhor nos chama para sermos diferentes. O Senhor nos chama não para sermos consumidores de bênçãos, não para sermos mais um consumidor, mas para sermos aqueles que estão ligados a Jesus, e que por causa disso produzem uma água viva que não morre, produzem uma água limpa, produzem um alimento limpo, estão habitando na casa do Pai, escolheram a melhor parte e por causa disso são uma fonte inesgotável de alimento por causa de Jesus, não pela sua própria força, mas por causa de Jesus, por causa da presença do Senhor. Só existe um lugar.
onde eu quero estar, em tua presença. Tua presença é o meu prazer, Senhor. Eu não quero mais viver. O verso dessa canção diz: eu não consigo mais viver perseguindo ilusões, deixando tua glória por coisas sem valor, ó Deus. Eu não consigo mais viver perseguindo ilusões. Quantos estão perseguindo ilusões? Perseguindo entretenimento. Jesus diz que nos últimos tempos, muitos diriam, ele está aqui ou ele está ali. Muitos cristos, falsos cristos se levantariam. E as pessoas seriam atraídas por uma promessa de solução. Seriam atraídas por esses falsos ungidos, falsos cristos, falsos senhores. Seriam atraídos por bens de consumo. Seriam atraídos por causa das suas necessidades. Que a minha necessidade não venha reger a minha vida. Que a minha necessidade não seja um fator que me faça abrir mão dos meus princípios, mas que eu venha zelar pelos princípios que Deus estabeleceu em mim. Em nome de Jesus, não podemos mais viver perseguindo ilusões, trocando a glória de Deus por coisas sem valor. Trocando a presença do Senhor por coisas sem valor. Quais são as coisas sem valor que nós temos perseguido neste tempo? Deus quer nos levar de volta. Deus quer nos levar de volta a casa em tempos de grande fome, como os tempos que estamos vivendo. Fome não de pão, sede não de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Em tempos de fome e de sede, a nossa satisfação não vai estar em homens. A nossa satisfação não vai estar em coisas. A nossa satisfação não vai estar no entretenimento cristão, por mais bonito que ele possa parecer. A nossa satisfação vai estar na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Na presença do Senhor, o único capaz de satisfazer a alma humana se chama Jesus Cristo. E a boa notícia é que esse pai recebe esse filho com braços abertos. Diz assim o texto que o filho disse. Ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. A necessidade fez com que ele reconhecesse. A necessidade fez com que esse filho reconhecesse que ele realmente não era digno de ser chamado filho daquele pai. Ele não era digno. E quantas vezes Deus permite circunstâncias na nossa vida para que a gente reconheça que nós não somos dignos. Reconheça, se quebrante diante do Senhor. O quebrantamento, meu irmão, minha irmã, o quebrantamento sempre será a linguagem que move o coração de Deus. O quebrantamento sempre será uma linguagem que move o coração de Deus. Não existe outra. Deus resiste ao soberbo. Ele resiste àquele que acha que não precisa mais. Como a igreja de Laodiceia, que se achava rica e abastada, que tinha tudo o que precisava, que tinha luzes, que tinha sua fumaça, que tinha seus bons músicos, bons ministros, bons pregadores, tinha uma teologia perfeita, toda uma liturgia absolutamente perfeita, que achava-se totalmente
suprida em si mesma, a ponto de não precisar da presença de Jesus. Que coisa triste. Jesus diz para essa igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, ele diz: você se acha rica e abastada, mas você não vê que você é pobre, miserável, cego e nu. Eu aconselho. Jesus é tão gentil. Ele diz: eu aconselho que você compre de mim vestes limpas para que se vista. Que você compre de mim ouro depurado, aquilo que é realmente precioso para mim, que seja precioso para você. Porque aquilo que é precioso para nós, muitas vezes para Deus é lixo. Para Deus não vale nada, é como um trapo de imundícia. Mas o Senhor diz: compre de mim, tome de mim os meus valores, tome daquilo que é precioso para mim, diz o Senhor. É hora que a nossa visão de preciosidade seja trocada pela visão de Deus. Só existe um lugar onde nós somos satisfeitos plenamente, é na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Esse filho se volta para o seu pai. E ele então chega na presença do pai, reconhecendo quem ele é, reconhecendo a sua pobreza e a sua miséria. Então o pai disse, verso 22, o pai disse aos seus servos: trazei depressa. Ele não esperou nem o filho acabar de falar, porque o pai anseia tanto pela presença do filho. O pai deseja tanto a presença do filho, deseja tanto esse filho de volta. O pai festeja esse filho. O pai celebra esse filho. E ele então diz: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Começaram a alegrar-se. Existe alegria quando os pródigos voltam para a casa do pai. Existe alegria. Eu sei que existem muitos pródigos dentro, assim como o irmão desse filho pródigo. Ele morava com o pai, mas ele não reconhecia a preciosidade do pai. Ele não reconhecia que tudo que era do pai também era dele. Por isso ele não se alegrou com a volta do seu irmão, mas ele invejou o seu irmão. Deus quer nos levar para um lugar onde a presença dele, onde a amizade com ele, a amizade com o Pai, nos satisfaz de uma forma tão plena, tão grandiosa, tão maravilhosa, que nós não temos espaço para ciúme. Não tem espaço em nós para inveja. Não tem espaço em nós para disputas com os nossos irmãos. Não tem espaço em nós para dizer quem é o maior, quem é o mais ungido, quem é o melhor entre nós. Não existe espaço entre nós para estes sentimentos que não provêm do Pai, que não provêm do coração do Pai. Quando nós reconhecemos quem Ele é, reconhecemos o amor do Pai, quando nós usufruímos, quando nós usufruímos do amor do Pai, quando nós bebemos deste amor, nos alimentamos à mesa do Pai, não existe espaço para sentimentos que não provêm do Pai, não existe espaço para invejas, não existe espaço, estou repetindo, não existe espaço para disputas, não existe espaço para quaisquer outras coisas, que não seja um ambiente de cooperação, que não seja um ambiente de amor, de cura, que não seja um ambiente de alegria pela vitória do outro, de celebração pela grandeza do outro.
celebração pelas vitórias do outro. Não existe lugar para disputas entre os filhos desse Pai. Que a presença desse Pai nos satisfaz plenamente. É tempo de voltar. Tem muitos pródigos dentro do ambiente que nós chamamos igreja. Muitos pródigos. Pessoas que têm espontaneamente, por livre e espontânea vontade, têm sido roubados da presença de Deus. Têm se permitido ser roubados da presença do Senhor. Por causa do muito entretenimento. Por causa dos muitos interesses que não são Jesus, que não são a presença dele. Quero desafiar você hoje à noite a permitir que o Espírito Santo de Deus atraia o seu coração de volta à presença do Pai. Atraia o seu coração de volta a esse lugar de comunhão com Deus. A esse lugar onde Jesus é mais do que suficiente. Jesus é mais do que suficiente. Existem pastores e líderes que nos ouvem nessa noite, eu sei, que foram engodados pelos modismos deste século e que têm sido levados a querer fazer aquilo que pessoas querem que ele faça, a querer agradar tanto aos homens, a ponto de calar a voz do Espírito Santo de Deus. O Senhor está chamando você de volta ao propósito inicial, ao chamado inicial, a esse lugar que é a presença do Senhor, que é o nosso prazer. Só existe um lugar onde eu quero estar. Tua presença é o meu prazer. Teu constante amor nunca me deixa só. Sou teu pra sempre. Só existe um lugar onde eu quero estar. Tua presença é o meu prazer. Teu constante amor nunca me deixa só. Sou teu pra sempre. Jesus, 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 Jesus. Somos teus para sempre, Senhor. Somos teus para sempre. Atrai-nos a este lugar. Atrai-nos a este lugar, Senhor. Para onde mais nós iremos? Para onde mais nós iremos, Senhor? Aonde mais nós nos refugiaremos? Aonde mais nós nos esconderemos? Nós não queremos outros mestres, não queremos seguir mestres segundo o nosso próprio querer, segundo a nossa própria inclinação da carne. Queremos adequar a nossa vida às tuas boas novas, Senhor. O nosso coração deseja prosseguir, Senhor. Prosseguir para ti. Queremos te encontrar, Deus. Te encontrar, Senhor. Só a tua presença nos supre. Só a tua presença nos atrai, Senhor. De fato e de verdade. Levanta um remanescente santo que não se corrompe, Senhor. Que não se deixa levar, Deus, pelos modismos deste século. Que não se deixa levar, Senhor Deus, pelo desejo, pelo entretenimento, ó Deus, pela coisificação do Evangelho. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, ajuda-nos, Senhor. Leva-nos ao primeiro amor, às primeiras obras. Leva-nos a Ti, Senhor, ao Teu coração, a escolher a melhor parte. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do Teu povo. Tenha misericórdia da Tua igreja.
Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Toca, Senhor, aquele. Só o Senhor pode tocar. Só o Senhor pode fazer, Deus. Só o Senhor, só o Teu Espírito é capaz de atrair o coração humano a esse lugar, Deus, de arrependimento. Teu Espírito, pela Tua bondade, nos leva ao arrependimento. Leva-nos, Senhor, a esse lugar de arrependimento, porque esse é um lugar de salvação. Esse é um lugar de plenitude. Esse é um lugar de alegria real. Esse é um lugar de vitória de verdade, vitória real, de bênção real, Deus. O arrependimento é a porta, é o caminho, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Quebranta o nosso coração, Senhor. E leva-nos a este lugar de plenitude em Ti, de satisfação. Em Ti, Senhor. Em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nada mais pode nos satisfazer. Nada mais é capaz de nos satisfazer, Deus, que nada venha nos roubar. Que nada venha nos roubar de Ti. Nos roubar daquilo que é mais excelente, que é a Tua presença. Dá-nos fome e sede reais por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, fome e sede, não de pão, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, de nos assentarmos à mesa contigo, para comer desse pão da vida, que satisfaz a nossa fome, beber dessa água da vida que satisfaz a nossa sede, e que se torna em nós uma fonte inesgotável, mesmo em dias de sequidão. Faz isso em nós e através de nós, Deus, em nome de Jesus. Amanhã, às 10 da manhã, a canção Só Existe um Lugar vai estar no YouTube. E eu quero muito contar com você para que essa mensagem seja espalhada. É uma mensagem, sim, de arrependimento, de retorno à fonte, retorno ao Senhor, retorno à presença. Meu irmão, minha irmã, essa é a nossa esperança. Essa é a esperança para a igreja brasileira, é o retorno ao Senhor. É o retorno à fonte que é o Senhor Jesus. É o retorno à casa do Pai. Só existe um lugar onde nós precisamos estar, é na presença do Senhor. Hoje, a partir de meia-noite, nas plataformas digitais, essa canção já vai estar disponível. Entre, multiplique esta mensagem, transmita essa mensagem a outras pessoas, reposte, divulgue para os seus contatos do Instagram, do WhatsApp. Multiplique essa mensagem. Eu sei que tem muitos desviados dentro da igreja, não apenas fora, mas dentro. Existem muitas pessoas que precisam desse retorno à fonte. Que essa canção seja um instrumento para que muitas pessoas sejam alcançadas por essa fome, por esta sede que o Espírito Santo quer gerar nos corações nesse tempo. Em nome de Jesus. Amanhã, às 9h30 da manhã, eu vou entrar numa live direto do YouTube, também no Instagram, para que a gente possa assistir juntos essa canção, o lançamento dessa canção. Só existe um lugar. Só existe um lugar, é o nome dessa canção. Só existe um lugar onde nós precisamos estar, é na presença do Senhor. Que Deus te abençoe nessa noite. Em nome de Jesus. Oi? A pessoa já pode clicar logo após a live. Tem aí, eu mandei várias vezes aí. Sim, logo depois da live vai ter um link que vai ser liberado para você. Oi? Já tem um link no chat. Tem um link no chat. Já, sabe, quando você assina o sininho, dá um like no vídeo já. Você que está aqui no YouTube, meu querido, minha querida, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, é muito importante que você faça isso, né? Nesses segundinhos, esses últimos minutos agora, aproveita, se inscreva aí no nosso canal, ative a notificação, para que esta mensagem e outras mensagens se tornem mais relevantes ainda, em nome de Jesus. Existe às vezes tanta relevância sobre aquilo que é das trevas,
mas nós queremos transformar, fazer com que a mensagem do Evangelho seja relevante. Clica aqui no link, né? Esse link da canção já está, para a estreia da canção já está disponível, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, vamos lá? 1, 2 e aperte aí, inscrever. Isso mesmo, inscrever-se no nosso canal, você que está no Instagram, corra lá para o YouTube, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu joinha, seu like, deixe seus comentários para que este canal e esta mensagem se torne relevante nesse tempo, para que mais pessoas sejam alcançadas. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amanhã, 9h30, 9:45, estou entrando aqui no YouTube, também no Instagram, para a gente assistir juntos, né? Assistimos juntos pelo YouTube o lançamento da canção Só Existe um Lugar. Espalhe essa mensagem. Que Deus te abençoe nessa noite. Em nome de Jesus, um grande abraço. Tchau, tchau.